A gente pode ter uma democracia mais direta, onde as pessoas vão votar pela internet, porque se eu faço transações bancárias pela internet, se eu declaro meu imposto de renda pela internet, por que eu não posso votar? Os deputados hoje, os deputados federais, eles fazem votação à distância, por que eu não posso votar também? Então, eu acredito que vai ter uma grande mudança. A política é a última fronteira da digitalização e ela vai chegar com muita força. Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à conversa de hoje do canal Brasil. Nossa conversa hoje passa por mobilização no mundo digital, democracia, mobilização nas ruas, regulamentação das plataformas digitais, e eu tenho a oportunidade de conversar com Manuel Fernandes, que é hoje sócio da Bytes. O canal Brasil, uma iniciativa da FEComércio de São Paulo, e você já sabe, para não perder nada, basta se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Manuel, bem-vindo. Super obrigada por aceitar o convite do canal Brasil. Obrigado, sempre é um prazer estar com vocês aqui. Manuel, a gente tem visto o crescimento da importância do tema que a gente vai tratar aqui hoje, que tem a ver com o espaço digital. Recentemente tem ficado cada vez mais evidente o poder de convocação, por exemplo, das grandes empresas de tecnologia e da influência dessas empresas no ambiente digital e também na política. Portanto, cresce o debate sobre necessidade de regulamentar essas redes sociais e essas plataformas, dando um pouco mais de transparência para como elas operam. Eu queria começar a nossa conversa te perguntando sobre a importância dessa regulamentação. Por que o cidadão deveria se preocupar com isso? Quem já fez e o que a gente pode aprender com quem já fez? Então, eu adoto como um princípio que as pessoas devem tomar suas próprias decisões, tá? Diante disso, eu acho que qualquer regulamentação tem que colocar em perspectiva que a gente não pode achar que as pessoas são tolas ou não entendem o que está acontecendo ou ficam escondidos em torno de outras questões. Só que eu acho que você não pode regulamentar porque você está perdendo o jogo. Tá? Então, o que eu vejo muito nesse debate sobre regulamentação aqui no Brasil é: estou perdendo o jogo, estou 2-0 perdendo para o outro time, e aí vou regulamentar porque eu não consigo atuar na mesma esfera. O que eu defendo eu entendo que tem que ter uma discussão, a sociedade tem que se envolver nessa discussão, todo mundo tem que estar presente nessa discussão e não é uma decisão de governo. Não é o governo que vai decidir o que é melhor para mim ou não. Então, eu acho que eu entendo que a gente tem que ter um amplo debate, um debate consistente, um debate profundo, mas que envolva todo mundo. Envolva o governo, envolva o executivo, envolva o tiozinho da esquina da padaria, envolva todo mundo para a gente discutir o que é melhor para a gente. Então, e não é criar uma jabuticaba, né, como sempre se cria no Brasil, mas é criar uma grande discussão, uma ampla discussão e a gente tomar a nossa decisão. Como país, nós precisamos saber onde nós vamos nos inserir. Obviamente, as empresas, as big techs, ela tem seus interesses, como a sociedade tem seus interesses. Só que a gente tem que partir para um ponto de equilíbrio. Não se vive mais sem redes sociais. Não se vive mais sem internet. Então, como é que a gente administra isso? Vou pegar um exemplo simples. O WhatsApp, hoje, ele tem por dia no Brasil 120 milhões de usuários ativos. Se transformou não só numa plataforma de comunicação, se transformou numa plataforma econômica. Então, as pessoas fazem negócios via WhatsApp, as pessoas participam de grupos de segurança nos bairros com o WhatsApp, as pessoas participam de um conjunto de tarefas dentro do WhatsApp que não é chegar lá e bloquear o WhatsApp. Então, assim, eu tenho que discutir qual é a importância do WhatsApp ou de ferramentas de comunicação instantânea. Então, a regulação, a regulamentação passa a saber o que é melhor para a sociedade. Então, o princípio não é o que é melhor para o governo, mas o que é melhor para a sociedade. E quem já fez? O que a gente pode aprender com exemplos de Europa ou outros lugares? Quem conseguiu avançar e poderia trazer boas dicas do que fazer? Ou do que evitar, talvez do que evitar também. A tentativa mais avançada que tem é a Europa, lá com a GDPR deles, né, em relação a organizar esse movimento, tentar quebrar monopólios existentes. Só que eu acho que a gente tem que buscar uma solução Brasil, saber assim, qual a importância. Nós somos, dentro do cenário do mundo, os principais usuários de internet. Nós gostamos de usar a internet, gostamos de nos comunicar, gostamos de aparecer mais do que deveríamos gostar, mas eu acho que a gente tem que procurar esse modelo para não ficar refém a teses e a princípios que são muito distantes da gente. Eu não sou um isolacionista,
Só tem que entender o seguinte, o que é que eles fizeram de bom? Por exemplo, você tem um modelo americano que é um modelo muito mais aberto, que agora estão tentando administrar um pouco esse crescimento exacerbado das empresas, né, esse controle que essas empresas têm, mas a gente tem que ter essa preocupação seguinte, o que é que eu faço com meus dados? Então, assim, o Brasil tem uma riqueza de dados muito importante, muito relevante. Por exemplo, coisas que podemos discutir. Os dados do SUS têm que ficar em bases brasileiras ou em servidores de empresas internacionais? Os bases do INSS têm que ficar onde? A base da Receita tem que ficar num data center brasileiro ou um data center internacional. Por exemplo, na Alemanha, toda informação estratégica do governo fica em data centers do governo. Então, sob o controle do governo, que é o que eu acho relevante. Então, é esse tipo de discussão que a gente tem que fazer. A gente tem que ser curioso e aprender com os outros. Então, ver onde é que eles erraram, onde eles acertaram e trazer nosso modelo. E a gente construir esse nosso modelo. E quão perto ou quão longe você avalia que nós estamos disso hoje? Dessas discussões no Brasil e de um marco regulatório que possa nos ajudar, a nos orientar em relação a isso? Eu costumo repetir uma frase que eu acredito muito, que é você tem que ser rápido, não pode ser afobado. O problema do Brasil é que nós somos sempre afobados. Nós queremos regular tudo sempre. Nós temos uma sanha regulatória aqui no Brasil gigantesca. Então a gente quer sempre regular tudo. Eu acho que a gente está muito distante. Muito distante. E essa conversa que eu estou tendo aqui, a gente devia ter tendo num espaço muito maior, com muito mais pessoas, muito mais envolvidas. E a gente não tem, as conversas não estão estruturadas. A gente está vivendo, a polarização, que é um tema que eu acho que a gente acompanha de perto, ela impede a boa conversa em busca do equilíbrio. Porque o que eu estou falando é um pacto social em torno de um assunto. E o pacto social precisa que partes diferentes, com visões diferentes, sentem à mesa para discutir um caminho único. E a gente não está conseguindo isso. A gente não consegue discutir, encontrar caminhos para questões que são muito mais importantes, mais relevantes no dia a dia do que isso. Então a gente está muito distante. Manuel, eu queria te perguntar sobre o papel de lideranças e, na verdade, o papel do centro e da moderação. A gente tem percebido que o ambiente das redes, em especial, é um ambiente muitas vezes contaminado e muitas vezes não propenso à construção. É muito fácil você destruir algo, você ir contra algo no ambiente digital, mas aparentemente é difícil mobilizar as pessoas para construção nesse ambiente. Queria entender se você concorda com essa avaliação e, em segundo lugar, onde ficam as lideranças moderadas, aquelas que, portanto, são propensas ao diálogo, que estariam dispostas a construir caminhos e que olham para esse ambiente de gritaria e de ódio e dizem, eu não caibo aqui. Voltando aqui ao Vargas Llosa, um dos livros que ele escreveu, que era a Cultura do Espetáculo, era um pouco essa história. A gente vive uma cultura do espetáculo. Então, o que chama atenção é o nonsense, é o inusitado, é gatinho fofo, gatinho lindo, cachorrinho belo, cachorrinho que faz gracinha na internet. Só que eu vou contar um pouco de uma experiência que eu vivi, a base tem 19 anos. Quando eu comecei esse negócio, eu fui de maneira muito humilde, já tinha 20 anos de profissão, eu fui encontrar blogueiros. E na época eles diziam o seguinte, Manuel, tá zerado para todo mundo, tá? Tá zerado para todo mundo porque isso é uma nova realidade, então a gente vai entrar zerado. E eu fiquei pensando, nossa, eu tenho 25 anos de profissão na época, será que tudo que eu aprendi não faz sentido? Não faz sentido, está tudo zerado essas coisas. E aí, num dia conversando com uma pessoa, eu tive um insight. O que eles sabem, eu aprendo. Agora, o que eu vivi, eles nunca vão aprender. Eles vão ter que viver o que eu vivi. Então, eu aprendi o que eles sabiam, usei minha experiência para fazer isso. Eu estou dizendo isso porque, em relação aos moderados, os moderados ficam muito encastelados, inconformados, dizendo, nossa, é uma praça onde tem muita balbúrdia, onde estou muito confuso, eu não vou participar dessa confusão. Mas eu acho que tem que participar, tem que aprender, porque é uma técnica que envolve um espetáculo e você tem que aprender. Não tem jeito. Porque você se negar este aprendizado é você se negar a participar do debate. Voltando aqui, após a morte do Vargas Llosa, eu comecei a reler alguns textos dele, e tem um texto seguinte, mesmo que ele diz o seguinte, é um artigo que saiu no El País, que ele diz o seguinte, mesmo aqueles que dominam a tempestade, às vezes se cansam e desistem. O que eu acho que a gente não pode os moderados têm que dominar a tempestade, que é uma grande tempestade,
E a gente tem que enfrentar isso. Então, é difícil, realmente, porque o que chama a atenção é o barulho, mas você pode fazer um barulho com consistência e com qualidade. E da última vez que você esteve conosco, parte da discussão passou por o ambiente das eleições e esquerda e direita. O quanto você acha que o ambiente digital hoje pode ser lido pela divisão direita e esquerda? E como é que quem está performando bem nesse ambiente tem sobrevivido para além do espetáculo? Tem gente fazendo direito para além do espetáculo? Tem um conjunto de políticos que existem hoje no Brasil, uma geração, porque vou pegar os eventos de 2013, as manifestações de 2013. A parte de 2013 começou a uma geração de políticos que entenderam o que aconteceu ali e qual foi o impacto que as redes sociais tiveram naquele momento. São políticos muito barulhentos, muito confusos, de confusão, de criar confusão, balbúrdia, essas coisas todas. Eu identifico que é uma segunda geração de políticos que entenderam o valor da internet e como eu posso agregar valor na minha atividade, na minha relação com o meu eleitor, meu usuário, nem mais é eleitor, agora meu seguidor, né? Porque o fato de você ser um político de São Paulo ou de Santa Catarina não impede que você tenha seguidores no Ceará, no Amazonas, então são políticos nacionais que entenderam como fazer isso, encaixaram nisso e fazem bem. Então, e há exemplos à direita e à esquerda. Então, são políticos que migraram e trouxeram uma certa inteligência de dados para o seu mandato e conseguem se comunicar para isso. Eu sou um otimista por natureza, né? Porque apesar de ter uma frase que as pessoas falam que o otimista é o pessimista mal informado, né? Então, mas eu sou um otimista informado e eu acredito que há uma evolução natural em relação a isso. Eu não vejo o fim do mundo diante disso. Obviamente, aqueles que estão mais no espectro, vamos chamar assim, da direita, estão melhores, porque eles nasceram dentro desse universo, eles não têm legados que eles precisam, legados de comunicação que eles têm que carregar, mas eles estão super bem. Então, assim, estão fazendo muito bem, bem feito. Mas tem gente à esquerda, como eu bem citei aqui, que também está fazendo um excelente trabalho. Então, acho que a gente vai assistir nos próximos anos essa geração mais decantada em relação ao uso de redes sociais e com melhor uso. E presença digital é fundamental para sucesso eleitoral, na sua avaliação? Eu acredito que parcialmente nisso, porque o que ganha a eleição, um dia me perguntaram, por que tal candidato ganhou a eleição e o outro perdeu? Foi a internet. Não foi. É porque o primeiro candidato teve mais votos que o segundo. Então, o que ganha a eleição é voto, não é a internet. Só que a internet constrói percepções. A gente vive um jogo de percepções. A realidade que a gente está tendo aqui, ela não existe. É um jogo de percepção. Então, quem constrói as melhores percepções, eu acredito, que tem o melhor resultado eleitoral. Mas o que define, no final de tudo, é voto. Então, é voto. Agora, ao passar do tempo, cada vez mais o voto vai ser digitalizado. Extrapolando muito, talvez a gente vá ter no futuro candidatos que sejam votados, mas eu posso ter um deputado, a geografia vai mudar um pouco. Então, se fala muito do voto distrital, mas pode ter o voto distrital digital. Imagina que eu possa ser votado, ser um candidato em São Paulo e ser votado. Isso é quase uma ficção, né? Mas ser votado em Pernambuco. Mas isso pode acontecer no futuro. A gente pode ter uma democracia mais direta, onde as pessoas vão votar pela internet. Porque se eu faço transações bancárias pela internet, se eu declaro meu imposto de renda pela internet, por que eu não posso votar? Os deputados hoje, deputados federais, eles fazem votação à distância? Por que eu não posso votar também? Então, eu acredito que vai ter uma grande mudança. A política é a última fronteira da digitalização. E ela vai chegar com muita força. E isso me remete, Manuel, ao momento atual. Nós estamos gravando em abril de 2025. Esse governo, portanto, tem cerca de 2 anos de mandato, né, de performance. E a gente tem visto várias críticas à comunicação desse governo. Então, a despeito da melhora de alguns indicadores econômicos, a percepção do brasileiro é que a vida não está melhorando. Me parece que isso não é muito diferente do que aconteceu nos Estados Unidos na eleição americana passada,
em que também, a despeito da melhora de alguns indicadores, não era como o cidadão se sentia no dia a dia. Como é que você avalia essa discrepância e como é que você avalia a comunicação do governo hoje? Então, a gente estuda muito isso porque a Bytes a gente não trabalha para partidos, candidatos, nem campanhas políticas. A gente trabalha para o setor privado, basicamente. A gente estuda muito isso porque como o governo, ele é meu sócio, né? Então, sócio de todo mundo, e a gente vive um país onde a economia de Estado é muito forte, eu preciso entender os humores e os movimentos do governo na direção que ele caminha para fazer esse tipo de análise que a gente faz lá. Eu acredito que esse governo, eu concordo com você que os dados mostram que a economia está boa, né? A gente está nos limites, assim. Eu tenho 56 anos, eu vivi inflação de 40, que poucos viveram, de 80% ao mês, de entrar em fila para ter desabastecimento. Então, a inflação de 4,5%, 5% já é mais ou menos razoável por mês, né? Mas, mesmo assim, essas pessoas não estão sentindo que está faltando algo. Hoje, se você olhar, a pergunta que faz as pessoas, nas análises que a gente olha dentro da internet, as pessoas sentem falta da prosperidade. As pessoas não estão empregadas, taxa de emprego baixo, estão conseguindo os ganhos reais de salário, mas as pessoas parece que falta alguma coisa que elas não estão conseguindo tocar, que o toque é esse futuro. As pessoas se preocupam com os filhos que nasceram lá atrás, que hoje devem ter 23, 25 ou 30 anos, eles viram, os pais viram eles prosperarem, só que eles não vão ver, eles não estão vendo os filhos deles prosperarem. Isso cria uma pressão social muito forte. Então, quando eu falo em relação ao governo atual, à comunicação, é a incapacidade de entender que isso está acontecendo, que há um conjunto de fenômenos acontecendo, que eles não estão conseguindo se comunicar com esses fenômenos, que é essa falta essa lógica que eu não estou prosperando. Eu estou sobrevivendo, estou ganhando meu salário, mas não estou prosperando. Eu enxergo esse governo com um pouco dessa dissonância cognitiva, que é natural de todo governo, tá? Todo governo, por natureza, ele tem dissonância cognitiva. Só que eu acho que neste caso atual, a taxa de dissonância é muito maior, porque são pessoas que não entenderam o que está acontecendo no mundo. Então, tem este fenômeno da não prosperidade que está relacionado a um evento que é o crescimento dos evangélicos. Então, nós caminhamos para ser um país que vai ter evangélicos com uma força política, econômica e social relevante. A gente não pode ignorar isso. E especialmente em lugares onde a Igreja Católica tinha grande força. Por exemplo, eu sou pernambucano, nordestino. O Nordeste era um bastião muito forte da Igreja Católica com seus santos populares, Frei Damião, Padre Cícero, todo mundo lá. Lá os evangélicos estão crescendo, né? Por questões locais lá. Então, eu vi um estudo que caminha para o Nordeste ter 30% dos evangélicos, né, da população. O que isso significa? Qual é o impacto disso na comunicação? Por que não se comunica com os evangélicos? Aí você olha o seguinte, qual é a natureza deste governo? É um governo criado a partir em completa consonância, completa comunicação e fraternidade com as comunidades eclesiais de bases que eram católicas, né? Então, a Igreja Católica também se afastou um pouco da realidade das pessoas, por isso perdeu seguidores aqui. Então, essa combinação cria uma série de névoas e sombras que o governo não consegue enxergar. E ao não enxergar, eles comunicam mal. Então, na verdade, a popularidade está caindo de elevador e subindo de escada de joelho. E é isso que vai acontecer. E você menciona tendência, o fato de que em 2030 o Brasil passa a ser um país majoritariamente evangélico, mas a gente também falou sobre passado. E eu queria misturar essas duas coisas na minha última pergunta, Manuel, que a gente está há cerca de 12 anos dos protestos de junho de 2013, que até hoje eu escuto muitos analistas dizerem a gente não entendeu muito bem o que aconteceu lá, mas possivelmente foram as últimas grandes manifestações de rua para impeachment, né? Então nós tivemos aquelas manifestações, depois impeachment.
Tivemos também, recentemente, outros movimentos, mas me parece que em menor proporção. Você fala sobre a importância do mundo digital e o quanto ele transforma a política, como ele transforma a vida das pessoas para fazer negócios, para as pessoas se comunicarem. Você vê as ruas tendo protagonismo nesse futuro? Você que é uma pessoa que trabalha com tendências também do mundo digital, a gente tende a caminhar para um lugar em que as pessoas protestem mais nesse ambiente? Elas estariam dispostas a irem para a rua quando entenderem que a sua vida não está funcionando bem o suficiente ou na medida da expectativa? Como é que você enxerga nossa capacidade de mobilizar a gente e tirá-las da tela hoje e levá-las para as ruas? Então, 2013, em torno de tudo que aconteceu, 2013 digitalizou as ruas. As ruas estão digitalizadas. Então, hoje eu tenho muitas pessoas que protestam, se organizam sentadas nos seus sofás, assistindo seu streaming e fazendo isso. Só que eu discordo dessa achando, não entendemos o que aconteceu em 2013. Na verdade, ficou muito claro o que aconteceu em 2013, que é uma sociedade que não se viu atendida nem representada dentro do contexto da política institucional, e que foi à rua protestar. Nossa avaliação lá, que a Bytes faz, é que outro 2013 vai acontecer. Não sei quando. Se vai ser daqui a 2 semanas, daqui a 6 meses ou daqui a 6 anos. O conjunto de demandas que existiam em 2013 não foram atendidas. Pelo contrário, a política se reconfigurou, se repactuou para tentar esquecer 2013, né? Assim como estávamos falando um pouco antes aqui da nossa entrevista, que de certa forma as pessoas se esqueceram da pandemia, da Covid, e fazem questão de não lembrar, porque foi muito doloroso, sofremos bastante e perdemos vidas que não deveriam ter sido perdidas. As pessoas acham que 2013 não aconteceu. 2013 aconteceu. 2013 ele não foi esquecido, ele é presente nas nossas vidas. O que vai acontecer para catalisar novamente esse evento, talvez não aconteça nada parecido com aquelas grandes manifestações, mas que há um bloco de ressentimento ainda muito forte, muito cristalizado, que vai emergir de alguma forma, e talvez ele venha aparecer via uma eleição, um país que vai ficar mais conservador, um país que vai negar muito mais a política, o que é ruim, porque a política é importante para você exercer sua atividade como sociedade. Isso vai acontecer. E a gente na realidade, a gente está vendo alguns estratos de 2013 que estão acontecendo em vários pontos do país, e isso vai aparecer em algum lugar. Vou pegar um exemplo simples que pode catalisar uma grande mobilização nacional: questão de segurança. Hoje, não há dúvida que a questão de segurança é algo muito presente na vida das pessoas. As pessoas, como eu falei, sou pernambucano, moro aqui em São Paulo há 27 anos. Nunca vi São Paulo tão insegura como agora, né? Nunca vi São Paulo tão insegura como agora, o que é uma realidade. São Paulo realmente está insegura. Então, este assunto da segurança, hoje, para mim, é algo muito parecido do que aconteceu com a questão das passagens em 2013. A gente já enxerga, em alguns estudos que nós fazemos, que as pessoas estão dispostas a abrir mão de certos princípios de liberdade, de entendimento da situação por mais segurança. E aí você pega os exemplos, a gente vê pessoas buscando informação, correndo atrás de informação sobre o que está acontecendo em El Salvador, né, onde 1% da população foi encarcerada de maneira muito arbitrária do presidente. Mas, em tese, ele oferece aos salvadorenhos uma sensação de segurança que eles nunca tiveram. Somos El Salvador? Não. Queremos ser El Salvador? Não. Mas essa questão da segurança, quando os filhos da classe média começam a morrer, começam a ser assaltados, começam a sofrer aquilo que os pobres da periferia já sofrem, a situação muda um pouco em relação a isso. Mas aí entendo que isso abre também espaço para a instrumentalização do discurso do medo e, eventualmente, regimes autoritários. É disso que a gente está falando. Exatamente isso. Nós caminhamos, se aparecer alguém com um discurso empático,
que gere confiança nas pessoas, dizendo, vou resolver o problema, tenha certeza que essa pessoa será um grande líder no país. Como ele vai resolver, não sei. Mas esse é o grande receio que nós, como sociedade, deveríamos ter. Onde está essa pessoa que vai galvanizar esse discurso, catalisar essa preocupação e vai colocar isso em ordem? Então, hoje, o político que conseguir entender esta dinâmica e oferecer uma solução, e aí pode ser discutível ou não, em torno disso, esse político vai ter muita aderência. Manuel, queria te agradecer pela gentileza de nos atender, pela generosidade de dividir com a gente a sua avaliação sobre o ambiente digital e sobre o Brasil. Obrigada. Então, eu agradeço e, lembrando o Darcy Ribeiro que você citou, nós somos um povo maravilhoso. Concordo. Obrigada.